Fala, povo santo de Deus, nós estamos aqui para iniciar mais um Ecoando, a voz que chega mais longe. Eu quero convidar você mesmo a já ir compartilhando, curtindo, comenta aí, tô aqui, alguma coisa, para que esse vídeo possa ganhar mais engajamento e chegar a mais pessoas. Hoje no Ecoando nós vamos falar sobre fé e razão. Essas duas coisas, segundo São João Paulo II, devem andar juntas. Mas para iniciar, eu convido já você a rezar junto comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que ele venha mesmo nos iluminar, abrir os nossos corações e os nossos sentidos, para que nós possamos mesmo receber tudo que provém da parte dele. Peço ao Espírito Santo de Deus mesmo que se há alguma perturbação no seu coração nesse dia, que ele possa ir até ela mesmo, alcançar essa parte do seu coração e possa te colocar em paz, para que você possa ouvir com docilidade as palavras que vêm dele. Nessa hora eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 em diante, que diz assim: que o teu coração deposite a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplainará as tuas sendas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e afasta-te do mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando a palavra do Senhor nos fala que deposites toda a tua confiança no Senhor, esse versículo é um versículo muito forte, porque ele até parece ser uma coisa clichê, que nós falamos por aí facilmente. Mas eu queria te perguntar, quando foi a última vez que você depositou toda a tua confiança no Senhor? Quantas vezes nós nos entregamos ao Senhor, mas nos entregamos de forma desconfiada, né? Quantas vezes nós dizemos, o Senhor vai cuidar da minha saúde, vai adiantar os meus médicos, vai fazer isso ou aquilo, mas eu desconfio de que o próprio Deus, Ele mesmo pode me curar. Quantas vezes eu acredito que Deus, Ele pode me dar a força para trabalhar, mas eu desacredito que Deus, Ele pode providenciar esse meu trabalho. Quantas vezes eu rezo e digo ao Senhor que cuide de mim, que cuide da minha família, mas eu me desespero com tudo o que acontece. Parece que nós somos muito bons de falar, mas pouco nós conseguimos viver aquilo que nós falamos. E no dilema entre fé e razão, não pode se separar a razão da fé e nem a fé da razão. São João Paulo II falava que as duas juntas são o que a humanidade precisa. São os pilares, não se separam. Quando São João Paulo II falava abrir as portas ao Cristo, escancarai-as. São João Paulo queria ali unir a fé e a razão. Tenha fé para que o Cristo entre, mas a razão de que você precisa abrir a porta. Que você precisa dele, que você depende dele, que você necessita do Senhor. Só que acontece que a nossa fé está um pouco falsificada, né? Eu tenho fé que Deus ele pode fazer o impossível, mas eu reclamo quando alguma coisa que seja difícil aconteça. Não é nem das coisas que são impossíveis, mas as coisas difíceis quando chegam. Já me estresso, já me preocupo. Mas ainda dentro desse mesmo versículo diz assim: não te firmes em tua própria sabedoria. Veja, às vezes nós nos estressamos, nos preocupamos, porque nós estamos firmados naquilo que nós sabemos, nas nossas próprias deduções, na nossa própria sabedoria. E quando aí ele segue dizendo assim: sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, em Deus. E ele aplainará as tuas sendas, ele aplainará os teus caminhos. O que eu estou querendo dizer para mim e para você nesse Ecoando é que talvez nós temos pensado mais nos nossos problemas do que no Senhor, que tem poder de vencê-los. Às vezes nós temos pensado
mais nas nossas preocupações e nas nossas próprias sabedorias e nas nossas soluções que nós podemos criar, do que no Deus que pode resolver elas, do que no Deus que pode, sabe, aplanar os caminhos, abrir os caminhos, do que no Deus que nos chamou e que nos colocou na linha de frente com essas situações. Às vezes nós brigamos com aquilo que já poderia estar resolvido, se nós entregássemos na mão do Senhor. Depois, no versículo seguinte, diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Amados, ninguém é bom por si mesmo. Ninguém é bom para si mesmo. Santa Helena Guerra dizia que tudo que há de bom em mim é Deus, é o Espírito Santo. E tudo que há de mal sou eu mesmo. Engraçado porque às vezes a gente se acha tão bom, tão boa, né? Às vezes a gente se acha tão habilidosos. Às vezes nós nos achamos tão promissores, né? Prodígios. Quando na verdade talvez nós estejamos sendo mesmo pródigos, dissolutos. Às vezes a gente acha que pode alguma coisa, que sabe alguma coisa, que tem noção e controle sobre alguma coisa. E do nada vem alguma situação na nossa vida e nos derruba. E nós ficamos frustrados porque nós fomos derrubados. Estávamos tão bem, agora que estava caminhando bem, agora que eu estava rezando, agora que eu estava fazendo isso, agora que eu estava dando passos, agora veio isso e me derrubou. E a gente fica frustrado, decepcionado, no chão. Porque nós estávamos confiando na nossa própria sabedoria. A gente achava que sabia alguma coisa, que estávamos caminhando e que iria dar certo porque eu estava, segundo o que eu penso, fazendo o que é certo. Só que a nossa vida não é regida... Nós não temos controle sobre os nossos próximos passos. Eu tenho controle sobre o agora. E eu preciso pegar esse controle que eu tenho sobre o agora e entregá-lo para Deus. Isso é depositar toda a sua confiança em Deus. É entender que o ontem já passou, que o amanhã ainda não veio, que eu tenho hoje, eu tenho cada dia e a cada dia que eu tenho, eu preciso entregar nesse dia toda a minha confiança ao Senhor. Ela não pode ser minha mais, ela precisa ser do Senhor. E eu tô falando isso porque em Hebreus 11 diz que a fé é uma certeza a respeito das coisas que nós não vemos. Só que talvez a gente esteja esperando que a nossa fé ela seja baseada em algo visível. E eu preciso falar sobre razão para você. Para que você entenda a fé, eu preciso falar sobre razão. Na minha razão, eu sei que eu preciso comer tantas vezes por dia para que o meu corpo fique bem. Racionalmente dizendo, eu sei que eu preciso fazer exercício físico, eu sei que eu preciso fazer minhas obrigações diárias, eu sei que eu preciso corresponder com as coisas que o meu corpo biológico pede, que a minha família pede, que o meu trabalho pede, que os meus estudos pedem. Pronto. Razão. O que eu preciso fazer, as coisas que eu consigo ver, as coisas que eu consigo tocar, as coisas que eu consigo praticar e que eu preciso fazê-las. Mas eu preciso pegar tudo que racionalmente eu preciso fazer, eu devo fazer, ou eu tenho um entendimento, e depositar todas elas dentro da minha fé. Ou então eu posso dizer, nós precisamos mergulhar a razão na fé e a fé na razão. Em tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer, claro, como pessoas pensantes. Talvez a gente acredite em uma fé cega. É mentira, nós não podemos acreditar em uma fé cega. Nós precisamos acreditar em uma fé reta, né? Em uma obediência reta. Não cega. Porque o Senhor, Ele que me chama, Ele não vai... Muitas vezes eu vou precisar dar passos que eu não estou vendo, ok, que a minha razão não alcança. Mas que de alguma forma eu consigo entender que é o Senhor quem está me mandando ir. Eu quero dizer para vocês que racionalmente... Para Moisés, lá no início, seria muito difícil. A razão não conseguia entender que ele ia bater um cajado na frente do mar e o mar ia se abrir. A razão não alcançava, mas veja, a fé o fez fazer aquilo. Talvez se nós vivermos só pela razão, nós seremos limitados. Tanto também
se nós vivermos somente por uma fé cega e não pela fé reta, pela fé sadia, nós também seremos cegos. Conheço então pessoas que não vão ao médico porque acreditam que Deus está cuidando da sua saúde e negligenciam a sua saúde. Conheço também pessoas que negligenciam a sua fé, que não acreditam em momento nenhum que o Senhor estará passando à frente, cuidando, zelando, que o Senhor orientará os médicos, os farmacêuticos, que o Senhor cuidará através das pessoas, da ciência. Engraçado. Nós temos uma facilidade muito grande de ser 8 ou 80, de menos ou de mais, quando necessariamente Papa São João Paulo II ele falava sobre isso, sobre que a fé e a razão elas estão entrelaçadas, elas estão juntas, porque nós precisamos encontrar o equilíbrio. Isso se chama temperança. Eu preciso temperar a minha vida na dose certa, depender inteiramente de Deus e por isso entregar toda a minha razão a Ele também. Quando aquele mar se abriu, eu imagino que Moisés olhou assim para o céu e disse: meu Deus, é verdade mesmo, isso aqui se abriu. E veja, hoje tem estudos que explicam por que o mar se abriu. Engraçado, não é? A fé e a razão, elas andam juntas. Eu imagino que quando Gedeão precisava ir para a guerra com poucos soldados, enfrentar milhares, racionalmente falando, ele teve medo, mas ele sabia racionalmente que ele precisava ganhar aquela guerra para conseguir aquele território, para conseguir ter paz. Mas a mesma razão que dizia para ele que ele precisava ganhar a guerra era a mesma razão que dizia para ele que com o tanto de soldado que ele tinha não conseguiria. Agora, entre essa guerra na razão, existia algo chamado fé. E ao ouvir a voz de Deus, Gedeão foi com aqueles poucos soldados e ganhou aquela guerra. Amados, é fora da razão acreditar, por exemplo, que 3 jovens foram jogados na fornalha e não se queimaram e apareceu ainda uma outra pessoa e não foram queimados de forma nenhuma a ponto que eles dançavam na fornalha. Racionalmente falando, aquilo não poderia acontecer. Mas a fé fez com que acontecesse. Se nós pegarmos todos os dados do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vamos olhar e dizer: meu Deus, isso aqui é uma coisa impossível. Mas que bom, porque em Lucas diz que o nosso Deus, para ele não conhece impossível. Para ele, todas as coisas são possíveis. Eu estou querendo dizer com isso que se nós não formos equilibrados, se nós não buscarmos a fé e buscarmos também a razão, eu preciso buscar conhecer o meu Senhor. Só ama aquilo que conhece, já dizia Santo Agostinho. Se você não busca conhecer o Senhor, você não vai conseguir depositar a sua fé nele, porque você vai ter um conceito raso de quem é Deus. Você precisa buscar saber quem é Deus, assim como eu preciso buscar cada vez mais. E ao mesmo tempo alimentar a minha fé de forma experiencial também. Talvez nós estejamos acostumados a apoiar a nossa fé nos atos de outras pessoas. Digo para vocês que chegou o tempo que nós precisamos lutar. Nós precisamos nos posicionar. Acontece que tem muita gente dizendo que acredita em Deus sem acreditar, que é católico sem ser, que é protestante sem ser, muita gente dizendo que é ateu sem ser. Ninguém mais sabe o que é e todo mundo diz o que é sem saber e sem praticar. No mundo em que nós estamos tão bagunçados, tão perturbados, tão confuso, você acredita mesmo que como você está, com a fé que você tem, com a razão que você tem, você vai conseguir permanecer firme até que o Senhor volte? Não vai! Tá raso, é um conceito raso de fé, um conceito raso de razão.
Vazios, nós estamos vazios. Por isso, nós não conseguimos depositar toda a nossa confiança no Senhor, porque nós não temos razão de quem Deus é, nós não temos experiências de quem Deus é, nós não buscamos conhecer o Senhor, não, nós ficamos presos nos nossos mundinhos, acreditando e confiando na nossa própria sabedoria, uma sabedoria que não existe. Como a palavra fala, né? Vocês são muito bons em saber quando vai chover ou quando vai fazer sol, mas não são bons para compreender os sinais que vêm do céu. Amados, chegou o tempo que nós precisamos pedir a Deus a graça dessa temperança, da fé e da razão. Buscar com afinco. Chegou o tempo em que nós não podemos mais ser leigos, no sentido de não conhecer o Senhor, de não depositar a nossa confiança no Senhor, de viver o catolicismo de qualquer forma, não. Nós precisamos viver de forma genuína. Chega de um povo frouxo que não sabe o que quer. Não, nós precisamos ser posicionados. Não, Senhor, eu quero te seguir até o fim. Por isso, eu vou depositar toda a minha confiança em ti. Eu vou abandonar a confiança que eu tenho em mim mesmo, na minha sabedoria, nas coisas que eu sei, nas coisas que eu consigo. E eu vou colocar toda a minha confiança, toda a minha sabedoria em ti. Ou nós despertamos, ou nós vamos ver uma das maiores crises que o cristianismo já enfrentou. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu quero dizer para você que os teus lábios falem do que o teu coração está cheio. E para isso, que você possa encher a tua alma daquilo que vem de Deus. Porque só assim você vai conseguir depositar o que é dele, a ele, nele. Eu peço mesmo que Deus ele venha aumentar a tua fé a partir desse ano. Que ele venha te encorajar a fazer coisas que você sozinho não conseguiria. Eu peço mesmo que Deus ele venha te encorajar a estudar mais a palavra, estudar mais a vida dos santos, estudar mais os documentos da igreja. Eu peço a Deus que ele venha ter auxílio, para que você consiga dar passos de fé e de razão, todo entregue à vontade de Deus. Assim que eu fecho o ano dessa semana, eu peço que Deus ele venha revigorar a tua alma, para que você possa ser quem Deus sonhou que você fosse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.